Fala técnico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Laboratórios Notebooks. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Oliveira, faço parte aqui do time da LDN e hoje nós vamos mostrar para vocês aqui um caso muito comum que acontece no dia a dia de bancada que vocês nos pedem muito no Instagram, que é como trocar um teclado que é arrebitado por baixo ou colado por baixo. Então a gente está com um caso real de bancada e a gente decidiu mostrar para vocês como que a gente faz aqui na LDN. Esse caso aqui é um caso que esse notebook já passou por outra assistência, ele já foi feita a substituição. E aqui a gente vai fazer a troca novamente. Já passou, pelo jeito aqui, já tem alguns anos de uso. E a gente vai mostrar para vocês como que é feito esse processo e o porquê que a mão de obra de troca de teclado arrebitado é um pouquinho mais caro. Para você, cliente final que está assistindo esse vídeo e quer entender um pouquinho mais como funciona, fica comigo até o final que você vai gostar. E você, técnico, também não perca as dicas que a gente vai passar nesse vídeo. Então, vem comigo na bancada. Já aqui na bancada, pessoal, a gente tirou a tampa traseira para dar uma adiantada no serviço, tiramos a bateria. E aqui a gente está na parte da placa-mãe já, né? E aqui, como que eu sei que já foi trocado? Por causa disso aqui, ó, esse acabamento, ó. A gente vê que os arrebites, eles já foram modificados já, né? Não tá original mais. Mas vocês vão ver que é o mesmo procedimento. Quando vem de fábrica, é mais fácil. Agora, quando ele já vem assim trocado, aí fica um pouquinho mais difícil porque a gente não tem material para derreter. Aí no caso aqui, vocês vão aprender comigo o que eu faço nesses casos assim. Mas se aplica a qualquer um dos dois tipos, tá? Tanto quando já foi trocado, como também quando já foi substituído, como é esse caso aqui. Antes de qualquer coisa, a gente também sempre faz aqui, ó, um checklist. Para quem conhece a LDN, sabe que a gente tem um checklist de padrão aqui. A gente já fez o checklistzinho, o teclado foi recusado e pegamos as temperaturas também. Para quando a gente for fazer aqui a parte de refrigeração, a gente fazer o comparativo e ver se valeu a pena ou não a parte de limpeza, né? Que pode ter outro defeito além de tudo isso. Então, a gente já vê que aqui tá bem sujo, ó, tá bem entupido. A gente vê que ele tá bem entupido já, o cooler tá bem sujo também. O heat pipe tá bem, coloração bem estranha, a gente vai fazer um trabalho nele. Mas é isso. Agora eu vou tirar tudo, desmontar tudo e já volto somente com o top case na bancada. Vamos lá. I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts, I'm starting to trust. Pessoal, então aqui a gente terminou de desmontar ele completo, né? Pra gente fazer a substituição desse teclado não tem outro modo, a gente tem que desmontar completo. Por quê? Se você deixar a parte da tela conectada, você tem risco de danificar a tela quando você vir com ar quente ou fazer algum procedimento aqui para remover a chapa que segura o teclado, né? Então a gente tem uma chapa que segura o teclado por trás, que dá o efeito da tecla ser alta, né? Quando você troca o teclado e ele fica fundo, é porque essa chapa aqui, ela não ficou bem aplicada, bem fixada. Aí causa aquele efeito fundo que fica feio, né? Acaba dando retorno. E isso que a gente não quer que tenha na nossa loja, né? Que é retorno, né? Aqui a gente consegue pegar também e ver que a pasta térmica está bem ressecada. Então esse tipo de serviço a gente sempre indica o cliente, né? A comprar o mais completo, que é a troca do teclado mais a manutenção preventiva interna, que a gente já troca a pasta térmica, faz toda a limpeza. Olha como é que tá aqui. Isso aqui que acontece, ó, para você que é cliente final, olha só, fica bem sujo. Então a gente sabe que isso aqui é o nosso dia a dia de bancada, bem comum, né? Aqui no Laboratório Notebook a gente traz muito a parte de reparo de placas, mas aqui a gente também faz esse tipo de serviço aqui mais simples, tá? Outra dica que eu deixo pra galera aí, técnica aí, é a organização da bancada, né? Aqui a gente usa esses potinhos aqui, a galera usa, até brinca bastante com a gente no Instagram, fala que é potinho de exame, e na verdade não é, esse aqui é um potinho, são potinhos de tempero, que a gente compra naqueles lojão de R$1,99, né? Aqueles lojão de plástico, acho que fica bem legal, aqui a gente sempre usa um para parafusos externos, e outro para internos. Então fica organizado, bancada organizada, fica tudo mais fácil de você localizar e fazer um trabalho bem clean, sem perder nenhum parafuso e um trabalho de excelência. Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar essa espátulazinha para ajudar a gente a remover esse cara e vamos utilizar o ar quente. Aqui eu vou utilizar a temperatura em 180 graus, tá bom? Vamos começar com 180 e ver como é que vai ficar. Regulado em 180, ela vai baixar um pouquinho, regulou. E aqui a gente vai começar. Aqui vocês têm que ir bem tranquilo. 180 graus é uma temperatura que não vai derreter esse plástico aqui, tá? Se você deixar a temperatura que você solda, vai acabar derretendo o top case e isso você não quer que isso aconteça. Vamos lá, eu vou começar por esse lado aqui, ó. É um lado mais fácil, né? Vai vir aqui, vou colocar, tudo no leve, não tô colocando muita força. Vocês vão ver, ó. Ó, ele já começa a levantar. Então o primeiro já foi. E aqui tem que ser com muita calma. Não adianta correria. Aí você vai vendo onde é que tá os pontos de fixação. Aqui dá pra ver que a outra pessoa utilizou algum tipo de plástico para refazer. Ficou bem feito. Daqui a pouquinho vocês vão pegar o que a gente utiliza aqui nesse momento para fixar a chapa novamente. When I fight, they always remember.
Vamos lá, aqui vocês acompanharam, a gente veio com ar quente, e com ar quente, pessoal, a gente consegue tirar a chapa, ó, e ela ficar praticamente original, bem retinha. Quando a gente remove só na força, que tem amigos que preferem remover na força, puxando a força bruta, ela dá uma empenada. Depois tem que voltar ela pro lugar. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro vir com ar quente. Vocês vão notar também que a carcaça não sofre dano nenhum em 180 graus. A temperatura bem tranquila. Então, é sem medo. Utilizar 180 é o segredo do sucesso nesse momento aí. Só que, mesmo assim, ó, se a gente pegar, ó, o teclado ainda tá preso. Ele não tá solto ainda. Porque ele tem alguns pontos de fixação também ainda. Aí eu continuo da mesma forma. Vou vir com ar quente e vou vir pressionando com os meus dedos aqui, ó, pro teclado sair. Então, já vou ficar segurando aqui, vou vir com o ar quente de novo, manter a mesma temperatura. Pessoal, então o que está aqui, teclado removido com sucesso, a gente vê que não teve nenhum dano aqui na carcaça que segura, que quando você remove ele sem um ar quente, você força essa parte plástica aqui e você pode trincar ela. E aí fica feio, né? O acabamento não fica legal. Esse teclado ele estava bem fixado, estava bem legal. Para quem troca esse tipo de teclado e ele fica fundo, né? O que acontece? Quando você vai colocar ele no lugar, você tem que se atentar a esses pontos de fixação. Por isso que a gente gosta de tirar com ar quente para a gente não danificar muito, né? A gente vai, quando se remove ele, né? Acaba danificando um pouquinho, perdendo um pouco de material. Mas o ideal é você refazer esses pontos aqui, porque aí a gente vai ter novamente a fixação do teclado novo. Aí aqui a gente vê a sujeira que fica bancada, porque o teclado realmente absorve bastante sujeira. Que nojo. Agora a gente vai iniciar aqui a parte de limpeza. Vou limpar tudo, vou limpar aqui a parte top case, vou limpar também esse excesso de material que ficou, vou tirar todos eles aqui pra gente colocar o teclado novo e voltar para fazer os testes, né? Lembrando, tá, pessoal? A gente fez os testes nesse teclado já antes de iniciar o vídeo. Acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas a gente utilizou o Strelec. Quando a gente for testar o teclado novo no lugar, a gente mostra para vocês, para quem não conhece o Strelec ainda. Então vamos lá, vamos preparar isso aqui agora. Bom, de volta aqui, a gente já tá com a máquina completamente limpa, então é um padrão que a gente segue aqui na LDN. A gente sempre gosta de limpar tudo antes de montar. Então aqui eu já fiz uma limpeza detalhada, limpei todos os cantinhos, né? As logomarcas também aqui, a gente consegue ver que não tem nenhuma sujeira lá dentro mais. Então a gente é bem criterioso com essas coisas. A parte interna também já foi feita a limpeza. E aqui tá faltando agora a parte de fixação. Mas eu quero mostrar também aqui o cooler. Olha como é que ele ficou. Olha o padrão do cooler. Então aqui a gente lava mesmo. Então a gente lava, depois a gente vem com o soprador, a gente sopra ele e depois a gente faz aqui a aplicação da limpa contato. A gente aplica limpa contato também. Então aqui a gente vê que não tem parafuso, né? É aquele também que é arrebitado. E é o mesmo padrão que a gente vai utilizar para fazer a fixação do teclado. Eu vou fazer primeiro o cooler e a gente faz depois o teclado aqui para vocês verem como é que fica. A placa-mãe também já tá limpa, todo o resto também já tá limpo. Vamos mostrar para vocês também como é que ficou o heat pipe, quer ver? Olha só, então aqui tá o teclado novo, eu já meio que preparei aqui tudo certinho. A chapinha que segura ele também já tá limpa. Quando cai algum líquido, o líquido vem em contato com esse aqui e acaba causando oxidação, esse tipo de coisa, ó. Daqui, por exemplo, tem só um pouquinho aqui, mas já chegou casos aqui dela tá bem oxidada e a gente tem que lixar e pintar, beleza? Aí a gente tem aqui o teclado novo, a gente vai fixar daqui a pouquinho. Aqui, olha como é que ficou o heat pipe, olha a diferença do cara, olha isso, galera. Esse aqui é o padrão de qualidade que a gente pega para nossos clientes aqui, tá bom? Então, para ele ficar nesse resultado aqui, tem vários produtos no mercado. Aqui a gente está utilizando o Polibril, mas tem vários outros no mercado aí que faz a mesma função, tá bom? Um polidor de metal, você pode utilizar, não demora muito, é bem tranquilo. A gente aplica nesse paninho aqui, ó, faz um polimento mesmo, né? Você vem fazendo um leve movimento de lixamento aqui, mas nada muito demorado, é bem tranquilo. A gente já limpou também a tela, já fez a regulagem, ela já estava regulada na verdade. A parte traseira também a gente gosta de lavar, então ela também já tá limpinha, então tá tudo certo aqui. Então agora vamos lá, vamos fixar o cooler e vocês vão notar aqui o que a gente faz para a gente fixar tanto o cooler quanto o teclado também lá. Vamos lá, como é que a gente faz aqui, pessoal? Aqui a gente utiliza filamento de impressora 3D. Então esse aqui é um filamento daquelas impressoras que fazem objetos aí 3D, que tá na moda, tá em alta agora, né? Então se caso você não tiver algum amigo ou conseguir isso aqui, é bem tranquilo de conseguir também no Mercado Livre, você pode pegar um pedaço de moldura de notebook na sua sucata. Para quem trabalha com notebook, sempre tem um notebook lá quebrado na sucata, você pode pegar e utilizar também. Mas eu tenho gostado bastante de utilizar o filamento, que fica muito clean o serviço. Então vamos lá. Antes de mais nada aqui, a gente vai centralizar ele, fixar aqui. Aí, uma outra dica. A ponta de ferro, essa ponta de ferro aqui, é um ferro de solda velhozinho que a gente tem aqui na loja. E a gente utiliza essa ponta aqui só para plástico. Então, sempre quando a gente fazer fixação de teclado e cooler, a gente utiliza essa ponta aqui, tá bom? Então é bem simples. É como realmente se estivesse soldando mesmo com o estanho. Só que a gente vai estar com plástico. Então a gente vai vir aqui com um pouquinho de filamento, aplica na região aqui, faz um movimento para ele ficar bacaninha, né? E aí ficou legal.
Aí vamos pro próximo. A gente faz isso em todos os pontos. Ó, tá aqui. Então, só voltei nesses dois pontos aqui para a questão de acabamento mesmo, tá bom? Então aí o acabamento ficou legal. Para remover novamente, é só utilizar a mesma técnica que a gente utilizou para abrir, que é o quê? Vir com a arma quente em 180 graus, dar um leve na tampinha que ele já vai sair. Nós vamos aplicar a mesma técnica com filamento 3D lá no teclado agora. Então vamos voltar lá para a outra bancada. Então agora chegou o grande momento, a fixação, que é o que faz o diferencial nesse tipo de trabalho aqui. Então teclado novo. Antes de iniciar aqui, né? O que a gente fez aqui? A gente fez a parte de limpeza e eu também tirei as rebarbas que fica, né? Quando a gente remove o teclado com ar quente, ele fica umas rebarbazinhas aqui nos pontos, né? Então eu vim com alicate de corte rente e vim removendo elas calmamente, um a um, até que fique todo mundo uniforme aí, tá bom? Aí a gente vai colocar o teclado novo, né? Pra gente ver como é que vai ficar aqui o assentamento dele. E aí vocês vão ver que vai ter locais que vai entrar um pouquinho forçando aqui. Aí você vai aplicando todos os pontos. Aqui é o segredo do sucesso. Se você fizer esse processo aqui mal feito, aí é onde o teclado fica afundado, fundo, né? E aí dá aquela impressão que as teclas estão fundas, fica ruim de pressionar, o cliente acaba voltando. Sem fixar nada, a gente já pega ele e já dá uma olhada. Ó, a gente vê que ele não tá perfeito ainda, né? Mas já dá pra ver que tá legal. Beleza. E aí, galera, como é que a gente vai fazer aqui agora? Aí eu também coloco a chapinha no lugar, pra gente ver como é que vai ficar aqui. Porque tem alguns pontos que são abaixo da chapa e tem pontos que são acima. E aí, pra mim, como eu não decoro nessas coisas, eu faço marcação. Eu pego uma canetinha, marcar mesmo, e marco os pontos. Por exemplo, a gente não fixou o teclado embaixo e só estamos colocando a chapa, né? Estamos colocando a chapa. É o que mais chega para nós. Quando o cliente vem de outra assistência reclamando que o teclado não tá legal, tá afundando, é assim que vem. O cara vem, só coloca uma fita aqui em cima nos cantos e deixa assim. Aí não tem como, galera. Quando você for digitando, ele vai afundando. Então, normalmente o pessoal faz isso. Só coloca a chapa sem fixar. O certo é fixar. É o que a gente vai fazer agora. Então, beleza. Aí, o que eu faço aqui? Eu faço a marcação dos pontos que eu tenho que fixar por baixo. Então, por exemplo, ó, esse aqui é um que eu tenho que marcar. Eu sei que os que eu marcar aqui, eu preciso fixar nesse momento. E os outros eu vou fixar por cima com a chapinha. Pessoal, acabou com o primeiro take que a gente fez aqui utilizando a fixação. A minha mão ficou na frente e a gente decidiu gravar de novo para vocês acompanharem. Então vamos lá. Aqui eu tinha feito dois pontos, mas acabou que a minha mão ficou na frente. Eu vou refazer em outros pontos aqui. Vamos lá, dois modos que vocês podem fazer utilizando aí tanto filamento quanto um pedaço de carcaça velho aí. Vou escolher aqui outros pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui nessa quina aqui, ó. Para a gente fazer a recuperação, a gente aplica um pouquinho de filamento. Ó, dá para ver nitidamente que ele pega bem tranquilo. Pega o ferro, espera um pouquinho para ele fundir com plástico velho, né? E depois, o que eu faço? Eu gosto de apoiar, né? Ou você apoia com a ponta da ferramenta, por exemplo, aqui, eu não sei se vai ficar muito ruim, deixa eu fazer assim, ó. Aqui, ó. Vou apoiar aqui. Por que eu tô apoiando? Para o teclado ficar realmente preso e contra a parte externa ali, né? A gente não quer que ele fique fundado, então tem que ficar pressionando aqui mesmo. Então vem aqui com a ponta e depois eu só dou um acabamento legal aqui. Aí tem vezes que você vai conseguir fazer isso rapidinho, tem vezes que não, depende da temperatura do ferro, tudo isso. Ó, aqui para mim acho que tá legal. Beleza. Aí tem outro método que é o quê? Esse método é de um parceiro e aluno que passou pra gente, é o Júnior. Forte abraço, Júnior. Olá. Primeira coisa que ele faz também, mesma coisa. Aplicar um pouquinho de filamento. E aí, na parte de acabamento, como é que ele tá fazendo lá? Ele passou pra gente. Ele usa uma espátulazinha lá dele especial. Aqui, eu vou utilizar essa aqui. Nossa, só precisa acompanhar. Eu vou colocar ela por cima. Ela é bem fininha, pra ele dar o acabamento. Aí ela vai derreter um pouquinho lá, né? Depois eu tiro. Aí ela dá o acabamento. Praticamente fica elas por elas, né? Depende da pontinha que você tá utilizando e a quantidade de filamento que você tá colocando, tá bom? Então a gente vai fazer isso com todos os pontos. Eu vou utilizar aqui na moda antiga, que eu acho acaba sendo um pouco mais rápido. Vocês vão acompanhar um pouquinho acelerado, que demora um pouco. Essa é a parte mais demorada. Acaba demorando um pouquinho, porque a gente tem que fazer ponto a ponto até ele ficar fixado. Depois eu tô indo nos pontos que eu marquei primeiro, depois a gente coloca a chapa, e aí eu faço com a chapa por cima, e depois eu mostro a finalização. Então vamos lá. Pessoal, então tá aqui, ó. Aqui tá o resultado, como é que fica, tá bom? Esse aqui foi a primeira parte, tem alguns outros pontos que a gente vai fixar agora quando a gente colocar a chapa. Agora a gente vai colocar a chapa no lugar e a gente vai colocar os outros pontos. Essa é a parte mais demorada, né? Então é por isso que a galera não gosta de fazer, né? Partezinha que demanda uma certa paciência. Já vou verificar como é que tá ficando. Ó, tá ficando legal. Tá tomando forma. Agora a gente vai fixar o resto. Mesmo padrão. Filamento 3D, ferro de solda.
Look at the fear in their eyes. This is what happens when you are surprised. Pessoal, vocês acompanharam aí, parece ser rápido, né? Mas na verdade demora um bom tempo aqui para fazer todos os pontos. E vocês, quem prestou atenção aí, viu que alguns pontos a gente não aplicou, né, o filamento. E, por exemplo, esses pontos aqui, ó, quando tem excesso de material, eu venho só com ferro de solda e coloco a ponta dele aqui e ele acaba espalhando e acaba prendendo a chapa aqui. Então, quando tem excesso de material, eu não aplico mais. Aí os pontos que precisam de material, você vê nitidamente, ó, aqui precisou, aqui tava lá embaixo, né? Aqui também foi só a ponta do ferro, mas o importante é o quê? É o resultado final. Então, ó, se a gente vir aqui a passar aqui todos aqui, ó, fica esse acabamento aí, somente com ferro, né? Lembrando que vocês podem utilizar alguma ferramenta para poder fazer o acabamento mais bacana. Mas na minha opinião, desse modo aqui já tá legal. Como fica interno, a gente tem que colocar ainda o plástico de isolamento, fica bem tampado isso aqui. O importante é o quê? Ficar fixado. É isso que a gente quer e obter esse resultado aqui, ó. A gente quer esse resultado. Então todas as teclas aqui, ó, estão bem altas e quando você pressiona uma, as outras não afundam. Quer ver, ó? Vou colocar aqui retinho aqui na bancada. O que acontece? Quando você troca o teclado e aperta uma tecla e as teclas em volta afundam, tem coisa errada. Então aqui tá certinho, ó. O movimento que tá fazendo aqui é como um todo, né, ó. Então, pessoal, é esse aí o padrão de troca de teclado por baixo. Dá um pouco de trabalho, mas fica muito bom. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer toda a parte de montagem, né? Vou fazer a parte de montagem e volto com vocês pra gente testar esse teclado aí. Pessoal, então, máquina pré-montada. A gente montou aqui, colocamos o isolamento. Muito importante não esquecerem desse isolamento aqui, tá bom? Não esqueçam, pessoal. Ela pega na parte da placa inteira por baixo, tá bom? Montado, olha a diferença que ficou aqui. Olha o padrão. Olha aí, olha o cooler. Olha o heat pipe como é que ficou. Heat pipe é o dissipador, tá, pessoal? Olha como ficou. Então, esse aqui é o padrão. Agora é a hora da verdade. A gente não chegou a testar ainda. A gente tinha testado antes de fazer o vídeo, né? O teclado tava ok. Ele já tá pré-limpinho. Falta ainda a parte de acabamento aqui ainda, né? Mas vamos fazer o teste aqui. Vamos ligar ele aqui. F12, teclazinha de atalho para esse cara. Esqueci de comentar, mas a gente utilizou a pasta térmica aqui, ó, da TS Coast, tá? Ela é da Implastec, novo modelo que tá no mercado aí agora. Muito bom, a gente já fez algum teste em outros equipamentos, a gente aplicou nesse cara aqui também, porque é uma máquina i7, né? E também tem uma plaquinha de vídeo. Para quem não conhece essa ferramenta aqui, é uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia de trabalho. E aí você pode estar se perguntando aí, por que que ele não iniciou no sistema do cliente, né? Aqui, por padrão, sempre antes de ir para o sistema do cliente, a gente faz o teste com essa ferramenta, tanto no Linux ou esse carinha aqui. Antes de mostrar o teste de teclado, só mostrar para vocês aqui, ó, que ele tem inúmeras ferramentas. Aqui nessa aba de diagnóstico tem várias ferramentas que ajudam demais aqui no nosso dia a dia. Então a gente utiliza muito. Vou deixar o link para você aí na descrição, para você que não tem, poder baixar e fazer um pendrive bootável aí, que ajuda muito, tá bom? Então aqui eu tô já aqui no keyboard teste. Aqui eu gosto de mudar a cor dele para ficar mais fácil de visualizar. E vamos lá, hora da verdade. Vem aqui, aí eu vou clicando aqui. Quando eu clico e não tem resposta, a gente já vê que tem algum dano, mas tudo certinho, certinho. Inclusive, chega pertinho aqui, né, pra você ver, ó. Eu vou pressionar a tecla Power, tá, pessoal? Aí ele dá um código aqui, ó. Tá vendo? Reservado. Pressionei a Power uma vez, ele também está reconhecendo normal. Esse teclado aqui é muito comum, né? O Power estragar ou vir também com defeito, tá bom? Então, só pega mais uma vez aqui a altura das teclas, como é que ficou. Olha aí, pessoal. Então, esse é o padrão de qualidade que a gente costuma entregar e espero que vocês tenham entendido, né, e gostado dessas técnicas que eu passei para vocês. Pessoal, então era isso no vídeo de hoje. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente faz esses procedimentos de troca de teclado. Independente da marca, quando é arrebitado, a gente sempre utiliza esse padrão aqui. Desmonta completo e depois vem com o ferro de solda fazendo aquele espaço que eu te ensinei. E não deixa de pegar a dica de você utilizar ali o filamento de impressora 3D, que fica muito bacana e ajuda demais no dia a dia. Tá bom? E você que está com o notebook com o teclado falhando e quiser mandar pra gente, é só entrar em contato com a gente nos números que estão abaixo aí. Tá bom? No mais, deixa um forte abraço e até o próximo vídeo.